Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje dia 22/2/2022, resolvi conversar com vocês um pouco nessa breve live da caminhada sobre hormônios. Até porque eu fiz um post ontem, um Reels, né? Sobre a parte de hormônios, vocês ficaram bastante interessados e interessadas, principalmente as mulheres, né? Que são a maior parte do meu público e eu agradeço por essa confiança. E eu trato mais mulheres no consultório também. Trato homens cada vez mais, né? Os homens estão se interessando cada vez mais por saúde, mas a maior parte do meu consultório ainda é de pacientes mulheres, desde adolescentes até idosas. Muito bom, sabe? A gente constatar esse tipo de coisa. Então, vou conversar rapidamente nessa live da caminhada com vocês sobre a parte de hormônios. Hormônios são importantes para quem? Para todo mundo. Principalmente a partir da adolescência, né? Da puberdade até o último dia de vida. Para que servem os hormônios? Só lembrando, tá? A base sobre a questão de hormônios tá lá no icaro.med.br/hormônios e no icaro.med.br/modulação, tá bom? É claro que eu não vou esgotar o assunto aqui nessa caminhada, porque é muita coisa para falar. Então, se você se interessa pelo assunto, é importante você ir lá nesses dois links, no icaro.med.br/hormônios e no icaro.med.br/modulação, para poder entender melhor o assunto. Se você está mais interessado ou interessada em menopausa, ou seja, está suspeitando que está chegando perto da menopausa, já está no climatério, né? Que é o período a partir do qual as mulheres começam a ter as perturbações que vão levar à menopausa e no pós-menopausa. Então, para você vai ser mais importante olhar primeiro o icaro.med.br/menopausa, mas também é importante olhar o icaro.med.br/hormônios, que são os mais importantes para os homens olharem também sobre a questão de hormônios. Para que servem os hormônios? Para comunicar as ordens do cérebro, através das glândulas, para todas as áreas do corpo. Basicamente. E é claro, fazer o intercâmbio de informações no organismo. Então, por exemplo, se você não tem hormônios adequadamente no organismo, você pode até se entupir de proteínas, fazer exercícios direitinho, sabe, no seu dia a dia, mas você simplesmente não vai conseguir ganhar músculos, ossos, articulações, o reparo, né? Articulações, ligamentos, cartilagens adequadamente, porque vai faltar o estímulo, né, do seu cérebro para essas estruturas poderem crescer e se reparar adequadamente. Toda vez que a gente fala de hormônios, algumas pessoas falam: mas se não for endocrinologista não pode falar de hormônios, se não for ginecologista. Isso é besteira, tá bom? É claro que os especialistas, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, para lidar com essa questão, são endocrinologistas, ginecologistas e companhia, mas qualquer médico pode, e na minha opinião deveria, lidar com a questão de otimizar os níveis hormonais. Existe um mito de que o idoso e a idosa não precisam de reposição hormonal ou de modulação hormonal. E qual que seria a diferença, Ícaro? Reposição é você identificar por sintomas e exames que está faltando e você repor com os hormônios em si. Melhor preferir bioidênticos, na minha opinião, tá bom? E modulação é você ou repor, é um conceito mais amplo, ou você otimizar os níveis dos hormônios. O que significa otimizar? Otimizar significa buscar os níveis ideais. Tem gente que passa uma parte da vida se contentando com exames hormonais satisfatórios ou dentro dos níveis aceitáveis. Vocês têm que ver que o que aparece nos exames
de sangue, de saliva e companhia, geralmente são os níveis aceitáveis. A gente deveria sempre buscar os níveis ideais, top. Até porque a maioria das pessoas que busca saúde não está querendo ter uma saúde aceitável, medíocre, básica. Todo mundo quer ter uma saúde top. Então, basicamente, os níveis hormonais têm que ser top também. Quem precisa de reposição, otimização hormonal? Eu diria que todo mundo. Na verdade, quando eu pego pacientes adolescentes ou adultos muito jovens, eu costumo não repor hormônios, tá? Eu gosto de ver como o eixo hormonal ele se comporta quando você dá condições dele funcionar direito, até para não interferir, né, no fisiológico, sem necessidade. Então muitas vezes você dá condições de hábitos de vida e companhia e vê como se comporta, mas a partir daí, por exemplo, usuárias de anticoncepcionais costumam ter muita necessidade de repor vários hormônios diferentes. Pessoas muito estressadas ao longo da vida costumam ter necessidade também de repor vários hormônios. E essa história aí, cara, de que hormônios causam câncer, infarto, derrame, trombose, embolia, se fosse uma coisa tão simples assim, que hormônios causam câncer, trombose, infarto, embolia e companhia, aos 25 anos de idade todo mundo teria essas coisas, e não é o que acontece. Não é a faixa etária onde você mais encontra esse tipo de coisa. Então, na verdade, todas essas doenças são multifatoriais. Então tem que ter outras coisas envolvidas. A exemplo de hábitos de vida ruins, meio ambiente muito tóxico, insalubre, saúde mental ruim, intoxicações e por aí vai. Então, muito difícil você ter uma reposição hormonal, uma modulação hormonal bem feita em alguém que tenha bons hábitos de vida e você ter efeitos ruins, tá? Isso eu também explico lá nos links que eu falei no começo da live. Quando eu, Ícaro, vou repor para um paciente meu, eu deixo bem claro que tem que ter bons hábitos de vida, senão eu nem reponho. E que se a pessoa eventualmente mentir para mim, o que é raro acontecer, mas às vezes acontece, é ela quem vai ser a responsável por efeitos ruins, porque os hormônios vão mandar a ordem para células e tecidos executarem. Mas se a pessoa tem hábitos de vida ruins, insuficiência de nutrientes, inflamação, intoxicações, excesso de estresse oxidativo, aqueles tecidos, aquelas células vão executar a ordem inadequadamente e a culpa não é dos hormônios. Simples assim. Tem muitos médicos que dizem algumas coisas que, na minha opinião, não fazem sentido. Por exemplo, se passar de 10 anos que a mulher parou de menstruar, não pode mais usar hormônios. Eu não sei de onde tiraram isso. É claro que eles dizem que existem estudos dizendo que comprovaram isso, mas vocês têm que ver que a maioria dos estudos foi feita em pessoas que não têm hábitos de vida adequados ou sem levar em consideração bons hábitos de vida. E isso aí com certeza vai aumentar a chance de complicações, que algumas vezes serão atribuídas aos hormônios, mas na maioria das vezes eu vejo que tem a ver com os hábitos de vida inadequados das pessoas. Tem profissionais que falam, se teve trombose, se tem caso de câncer de mama na família ou teve nódulo, não pode usar hormônio. Não é por aí, tá bom? É claro que você aumenta o risco de ter alguma coisa, mas se você usar hormônios bioidênticos em doses baixas, na quantidade necessária, pelo tempo necessário, com acompanhamento periódico, junto a bons hábitos de vida, eu não vejo complicações. E olha que eu prescrevo para os meus pacientes em situações diversas há mais de 13 anos, tá bom? Então assim, não é por aí, na minha opinião.
Outra coisa é que vários estudos foram feitos com hormônios não bioidênticos, ou seja, hormônios que não têm a mesma estrutura molecular daqueles que você produziu a vida inteira. E é claro que para hormônios o encaixe é tipo chave e fechadura. Um hormônio, para agir, ele tem que encaixar no receptor dele, específico. O encaixe tem que ser harmônico. Então, se você pega uma chave parecida, bem parecida, mas que não é igual, e coloca numa fechadura, não vai funcionar, não é? Pode até estragar a fechadura. É a mesma coisa que acontece com os hormônios no corpo. Se a indústria fabrica hormônios que não são bioidênticos, não são idênticos àqueles que a gente produziu a vida inteira, e coloca no organismo, eles vão encaixar em receptores de outros hormônios de forma não harmônica, e isso tende a ter efeitos aberrantes. Ou seja, para efeito de trombose, embolia, risco cardiovascular, os hormônios que foram estudados foram hormônios não bioidênticos, hormônios com encaixe diferente. Aí generalizaram as conclusões: hormônio causa câncer, hormônio causa trombose, hormônio causa infarto. Se fosse assim, então ninguém poderia usar eutirox, sintroide, levoide, puran, né, porque são hormônios, nem os anticoncepcionais, que têm os seus malefícios, mas continuam sendo usados amplamente pela humanidade, né? Então você tem que tomar cuidado com os boatos que você ouve por aí sobre as coisas, sabe? Já peguei caso em consultório de depressão que não melhorava de jeito nenhum. Quando fui ver, o problema principal era com hormônios, era falta de hormônios. Já tive caso também onde eu fui ver se um caso, por exemplo, de não conseguir ganhar massa muscular, não conseguir reparar as articulações direito, lesões com frequência, era falta de hormônios. O caso, por exemplo, de um cara que estava com dificuldade de libido, disfunção erétil, e até cedo na vida, 40, 45 anos de idade, hormônio tinha participação. Muitas vezes não é a única causa, mas é uma delas que você tem que tratar conjuntamente. Nunca trato meus pacientes só com hormônios. Sempre sabem que vão ter que melhorar hábitos de vida, que vão ter que melhorar suplementação adequada, alimentação, exercícios, desintoxicar, desinflamar, melhorar o estresse oxidativo, sabe? Porque é muito simplista. O que até um paciente me falou esses dias, que ele foi numa clínica super bonita aqui em Brasília, super bem montada, de um cara que 15 minutos de consulta falou que todos os problemas dele eram por baixos níveis de testosterona. Tacou testosterona no cara, deu uma melhorada, porque raramente não melhora alguma coisa, mas não era só essa questão, tinha muito mais para se tratar. Só que realmente tem uma safra de médicos atualmente que parece que tem mania de atribuir tudo à falta de testosterona para homens e para mulheres, a jogar gestrinona em todo mundo, principalmente mulheres, aliás só mulheres, né? A colocar oxandrolona para todo mundo. E gente, não é por aí, tá? Cada paciente é um universo único e você tem que estudar direitinho o que você vai fazer. E por exemplo, se uma mulher tem carência de DEA e testosterona, muitas vezes só de repor o DEA, boa parte vai virar testosterona e você repõe os dois através de um. Então eu tenho visto vários colegas fazendo reposições de doses desnecessárias ou excessivas ou equivocadas, denotando, não sei se precipitação, por aí vai. Outra coisa é, eu vejo muitos colegas tacando hormônios em pacientes sem orientá-los adequadamente sobre a importância de melhorar os hábitos de vida, de mudar o estilo de vida para melhor, de desinflamar,
de combater intoxicações, ver as enzimas, ver probióticos e companhia. Isso aí é complicado, sabe? Porque você não pode fazer com que um paciente receba mensageiros sem que ele tenha condições de adequadamente cumprir a mensagem no dia a dia. Não dá para ser assim. E quem tem hábitos de vida ruins não vai conseguir cumprir direito a mensagem que os hormônios passam, tá? Eu vejo hoje em dia que muitos profissionais que se prestam a investigar o equilíbrio hormonal das pessoas não fazem do jeito certo, na minha opinião. É um festival de investigações incompletas, de conclusões incompletas, de tratamentos incompletos. Eu acho muito complicado você dizer que você vai avaliar direito o perfil hormonal de um paciente, se são dezenas de hormônios, pedindo 1 ou 2, e numa consulta de 10 a 15 minutos. Acho muito complicado. As minhas consultas costumam durar para os pacientes de primeira vez de 50 minutos a 1h30. E para quem já é paciente meu, em torno disso, a não ser quando a maioria dos pacientes chega já com bons hábitos de vida, se cuidando. Aí as consultas são bem mais rápidas porque o paciente tem poucas queixas, poucos objetivos novos, então tudo responde muito melhor. Não estou dizendo que eu seja o melhor médico do mundo, o que eu estou dizendo para vocês é que tento fazer o melhor pelos pacientes numa consulta mais detalhada, sabe? Porque eu acho que a medicina se perde quando as consultas não são detalhadas, porque cada paciente tem muitos detalhes para serem explorados. Mas eu respeito, né, quem tenha um conceito diferente sobre como tratar seus pacientes, né? Vera, doutor, por que alguns médicos não estão pedindo o exame dedímero, mesmo quando sugerimos? Vera, sei lá. Isso aí vai da cabeça de cada médico. Dedímero é um exame que a gente pede. Não tem nada a ver com o que eu estou falando hoje sobre hormônios, mas eu vou responder. Dedímero é um exame que a gente pede geralmente para avaliar atualmente pós-vacina, reações vasculares, né? Chance de trombose, de embolia. Mas muitas vezes o paciente assintomático ou no julgamento do próprio médico, ele acha que não é importante. Então, cada médico tem a sua cabeça. E assim, saiu um dado recentemente que o Dr. Mercolat que a Life Extension divulgou, que é o seguinte, que nos Estados Unidos vai faltar médico para as pessoas até 2030. E eu digo para vocês que médico de qualidade já está faltando para as pessoas. Então, assim, é muito complicado a gente pensar o que passa pela cabeça de um profissional que não fez aquilo que você gostaria, ou que deveria ter sido feito para você. Então, assim, se você não gostou da atenção de um médico, procure outro. Não dá para generalizar que todo mundo vai ser igual, mas tem algumas condutas que realmente têm sido muito recorrentes. Aí, né, eu não vou entrar na doença atual hoje, porque já falei demais dela, e eu acho que a gente tem que falar de saúde também. Então, volto a dizer para vocês, sobre o assunto de hormônios, eu procurei dar uma pincelada enquanto eu estou caminhando, e vocês encontram mais sobre esse assunto no icaro.med.br/hormônios e no icaro.med.br/modulação, tá? Aqui eu não tenho a mínima pretensão de fazer um guia científico para vocês. Como eu disse para vocês, eu estou caminhando e eu criei esse hábito de muitas vezes conversar com vocês. Então, espero que não tenha depois ninguém enchendo o saco, se bem que vocês são gente boa, dizendo, não falou isso, não falou aquilo. Gente, eu estou caminhando e procurando fazer o bem, conversando com vocês. Mas já passei o link que vocês precisam ver para complementar essas informações. Vera agradecendo por nada. Doutor, não tem médico competente igual a você. Obrigado pela parte que me toca, como diria minha mãe. Mas eu só estou tentando fazer o bem. E essa questão de hormônios, ela me
ela me deixou meio pé da vida recentemente, porque é muita gente falando besteira sobre essa questão hormonal, como se toda modulação e toda reposição hormonal fossem doping. E não é, gente. Tem muita gente por aí que anda com carências de hormônios. E tem muita gente por aí que está tomando remédio ou sem necessidade ou sem tanta necessidade, que se otimizasse seus níveis hormonais não teria necessidade de remédio, sabe? Doutor, você é precioso demais, gratidão sempre. Obrigado, Lica, só tô tentando ajudar. Então, assim, é triste quando, por exemplo, você pega um quadro de dor de cabeça no consultório, num cara de 40 anos de idade. O cara já passou por um monte de médico. E aí, no final das contas, ele tá sofrendo há muitos anos por essa dor de cabeça. Já tomou um monte de remédio, já fez um monte de exame e não melhora. Aí você vai ver que ninguém orientou para o cidadão tomar água direito, comer direito, se exercitar e otimizar um ou outro hormônio dele que estão ruins. Resultado, você faz essas coisas básicas, a pessoa ganha vida de novo e não precisava ter passado por uma via crucis como passou. Sabe? Marli salvou minha vida quando cheguei no seu consultório. Eu tinha falso diagnóstico de fibromialgia. É um prazer ajudar. Fibromialgia é uma das doenças que eu mais recebo no consultório e que a pessoa tem um falso diagnóstico ou fácil de lidar, de melhorar. Fácil assim em tese, né? Vai depender muito da pessoa se empenhar. Então, muitos casos de fibromialgia são em pacientes que têm hábitos de vida ruins, uma tendência depressiva, ansiosa e que estão somatizando no organismo. E por isso que tem esse diagnóstico incômodo, né? Mas é muito legal quando você pode dar uma sobrevida melhor para o paciente através de conselhos simples. E muitas vezes o que o paciente precisa está no simples. Então só queria chamar a atenção de vocês de hoje em diante que a questão de hormônio ela é muito importante para a maioria das pessoas, sabe? Eu vejo muitas pessoas que estão sofrendo muito mais do que deveriam por conta de não acharem alguém para avaliar seus hormônios junto a hábitos de vida, vitaminas, minerais sempre, né? Para poder otimizar direito, entendeu? Bom, então estou chegando ao fim da minha caminhada. Jesus abençoe vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e nos vemos em breve, tá bom? Tudo de bom, até mais.